Olá, meu querido aluno, uma saudade enorme de vocês, mas infelizmente, não podemos estar próximos. Contudo, não podemos perder a oportunidade de aprender um pouquinho mais de português. Hoje nós vamos falar das orações adjetivas. Esse tipo de oração são introduzidos por pronomes relativos. Nós temos na nossa língua portuguesa dois tipos de orações, as coordenadas e as subordinadas. Dentro das subordinadas eu tenho três possibilidades: as orações substantivas, adverbiais e adjetivas. Hoje nós vamos falar sobre as adjetivas, que são aquelas introduzidas por pronomes relativos. Mas o que são os pronomes relativos e quem são esses pronomes relativos? Quem, que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo e onde. Esses são os nossos pronomes relativos, que vão funcionar como conectivos, como elementos de ligação nessas orações subordinadas. Dentro dessas orações subordinadas adjetivas, nós podemos dividi-las em duas: oração subordinada adjetiva restritiva ou oração subordinada adjetiva explicativa. E o que vai diferenciar uma coisa da outra? Nada mais, nada menos do que uma vírgula. Como assim? Uma vírgula só? Somente. O que diferencia uma oração subordinada adjetiva restritiva da explicativa é a presença de vírgula. Na restritiva não tem vírgula, na explicativa tem. E isso faz alguma alteração no sentido da frase? Claro que faz. Uma restringe, a outra explica o termo. Em relação à estrutura sintática, a estrutura permanece a mesma, a correção gramatical permanece a mesma. Só que quando eu ponho a vírgula, ela vira uma oração explicativa. O detalhe de cada tipo de oração nós vamos ver daqui a pouco. Além de nós compreendermos os tipos de orações, nós precisamos compreender também qual é a função sintática desses pronomes relativos dentro das orações. Por quê? De acordo com o referente desse pronome dentro daquela frase, ele vai ocupar um lugar diferenciado. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Pode ser também agente da passiva, ou seja, ele pode ser meio mundo de coisa dentro das frases. Eu vou colocar na tela aqui uns exemplos porque fica mais fácil da gente compreender. Na tela a gente vai ver como é que eu posso organizar essas orações e como é que eu vou descobrir o que é que aquele pronome funciona, para que é que ele serve ali dentro daquela construção. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer antes de ir para os textos é saber quando aquele elemento que está ali é um pronome relativo. Por quê? A palavra que, por exemplo, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, pode ser várias outras classes gramaticais, vai depender do lugar que ele está. Mas normalmente nós poderíamos confundir o pronome relativo, quando eu estou falando de conectar orações, com as conjunções integrantes. Como é que a gente vai fazer para diferenciar uma coisa da outra? É só trocar. Se você tem um que ali no meio e você não sabe se ele é conjunção ou se é pronome, você troca por outro pronome relativo. Se fizer sentido, ele vai ser um pronome relativo. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. Vou colocar na tela para vocês verem. Então, vamos lá para as nossas orações adjetivas. Lembrando que o pronome relativo vai ter a mesma função sintática do termo que ele retoma. Reparem essa primeira frase aqui. As escravas que foram alforriadas enfrentaram preconceito. O que é um pronome relativo, retoma o termo as escravas, que funciona como sujeito desta oração, ou seja, o que é o sujeito também nesta frase. Repare, como é que pode uma frase ter dois sujeitos? Eu tenho duas orações, eu estou falando de orações subordinadas. Eu tenho o verbo aqui foram e o verbo enfrentaram. Cada um vai ter o seu referente, o seu sujeito. O que retoma o termo as escravas. Reparem, como é que eu vou saber que esse que aqui é pronome relativo ou é conjunção? É só trocar. As escravas, as quais foram alforriadas, enfrentaram preconceito. Fez sentido? Beleza, se fez sentido, eu estou falando de um pronome relativo. Então, ela está introduzindo uma oração subordinada adjetiva.
Veja um segundo exemplo. O romance que li aborda o tema da escravidão. Vamos perceber aqui, ó, eu tenho aborda, que é meu verbo, e tenho li. Vamos pensar assim, quem li? Eu. Então, eu vai ser o sujeito desse verbo, diferente daqui de cima. Aqui, quem foram alforriadas? As escravas. Perceberam? Então, nessa frase aqui de baixo, a pergunta que você vai fazer é a seguinte: li o quê? O romance. Então, o romance é o objeto direto desta frase. E o que retoma quem? O romance. Então, ele também funciona como o objeto direto. Vamos lá para a terceira frase. O livro ao qual me referi é bastante extenso. Reparem aqui que eu tenho ao qual. Por que que ao invés de ter os quais ou o qual eu tenho ao qual? Porque o verbo referir, ele pede uma preposição. Quem se refere a. Eu estou falando de um verbo transitivo indireto que pede um complemento com preposição. Dessa forma, o ao qual retoma o livro, que é objeto direto do verbo referir. Seguindo aqui, vejam essa outra frase. As pessoas a quem Chica era subordinada são mencionadas na obra. Chica era subordinada a quem? Às pessoas. Essas pessoas funcionam como complemento nominal dessa frase aqui, ó. Veja, Chica era subordinada a quem? A palavra subordinada, ela funciona como, ela é um adjetivo essencialmente. E alguns adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos pedem complemento com preposição. Quando isso acontece, nós vamos introduzir complementos nominais. Veja, Chica era subordinada a quem? Às pessoas. Então, as pessoas é complemento nominal. A quem retoma que termos? As pessoas. Então, também funciona como complemento nominal nesta construção aqui. Quando eu falo frase, minha gente, frase e oração são termos sinônimos. A diferença é que eu posso ter frase que não tem verbo, então eu vou ter uma frase nominal. Já quando eu tenho frase com verbo, eu tenho uma frase verbal que a gente pode chamar também de oração. Vamos para esse outro exemplo. Conhecemos melhor a personagem que ela foi. Nós conhecemos a personagem que ela foi. Ó. Vamos voltar aqui e observar. Foi, não é um verbo de ligação? Ela foi o quê? A personagem, a melhor personagem. Ou seja, esse termo aqui, a melhor personagem, está caracterizando ela e está ligado por um verbo de ligação. Então, eu estou falando de um predicativo do sujeito. Esse que retoma quem? A melhor personagem, a personagem. Dessa forma, ele também é um predicativo do sujeito. Nesse outro exemplo, aquela é a editora pela qual o livro foi publicado. Eu vou primeiro colocar esta frase na ordem direta, na voz ativa. A editora publicou o livro. A editora, que neste caso é o meu sujeito, publicou é o meu verbo e o livro é o objeto. Aí a gente coloca ela aqui na construção de duas orações, que eu vou ter uma oração que está subordinada à outra, e vou ter a voz passiva. Aquela é a editora. Veja, eu tenho um verbinho aqui, é, e eu tenho foi publicado, que é a minha marcação da voz passiva, que eu tenho o verbo aqui foi, que é o verbo ser, ou nesse caso aqui é o verbo ser, e o verbo publicado, que está no particípio. Aquela é a editora pela qual o livro foi publicado. Esse pelo qual retoma a editora. O sujeito aqui na voz ativa, ele vira agente da passiva na voz passiva, porque o sujeito daqui vai ser o livro. O livro foi publicado pela editora. Quando o objeto direto da voz ativa vai para a voz passiva, ele passa como sujeito e o sujeito passa como agente da passiva. Já aqui no outro exemplo, vamos observar o seguinte. Nós já sabemos que complementos, que os advérbios funcionam como adjuntos adverbiais na sintaxe. Isso acontece sempre? Sempre. Sempre. Eu trago ideia de lugar, de tempo, de modo, eu estou introduzindo ali adjuntos adverbiais. Como é que eu posso ter um adjunto adverbial que funciona, que é uma oração e está relacionada aí com os pronomes relativos? Vamos ver essa frase aqui. As escravas dormiam na senzala onde criavam seus filhos. Onde sempre vai me trazer a ideia de lugar. Veja, na senzala não é um lugar?
Na senzala é um adjunto adverbial. Esse onde não retoma senzala? Sim, retoma senzala. Então, esse onde, mas veja, onde criavam seus filhos. Eu tenho um verbo aqui, ó, o verbo criar, onde criavam seus filhos. Então, eu tenho uma oração. Esta oração aí, que está sendo ligada pelo pronome relativo onde, tem a função de adjunto adverbial. Vamos para o último exemplo. Chica foi uma mulher cuja história desperta curiosidade. O cuja aqui é meu pronome relativo. Este pronome retoma ou introduz a ideia da história que pertence a Chica. Ou seja, os pronomes relativos cujo, cuja, cujos e cujas, quando estiverem conectando orações, eles sempre vão funcionar como adjuntos adnominais. Assim, nós vimos todas as funções que os pronomes relativos podem exercer dentro da sintaxe. Em resumo, os pronomes relativos, quando estão ligando orações, eles podem exercer diversas funções sintáticas. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Assim, nós fechamos esse ciclo aqui nessa nossa aula sobre as orações adjetivas. Um cheiro bem grande e até a nossa próxima aula.